Agora eu vou relatar uma projeção astral que aconteceu no dia 26 de junho de 1980. Essa projeção foi uma projeção bem interessante, porque o que acontece? Ela simplesmente, eu estava na minha cama, né? E naquele lugar que eu sempre falo, eu de frente para a cama do lado esquerdo, eu costumo ficar, né? E aí eu estava lá, estava tranquilamente lá, e eu comecei a sair, né? Quando eu comecei a sair, eu percebi um ruído muito estranho, sabe? Parecia aqueles, parecia um chacoalhar de ondas, né? Sabe aquelas coisas, né? Um barulho de onda. Aí eu falei, nossa, que estranho, né? No começo eu pensei que fosse um carro que estivesse passando. Depois eu percebi que não, que era um ruído normal da saída, só que ele estava muito aumentado, né? E eu não conseguia localizá-lo. Eu não conseguia perceber, por exemplo, se era aquele barulho de quando a gente sai, né, que dá um roar, né, mas esse daí ele era contínuo e ele parecia estar num tom muito alto, né? Daí eu fiquei pensando, caramba, esse negócio deve ser alguma coisa externa, que eu não sei o que é, né? E que provavelmente está produzindo esse som, né? Mas eu fui saindo, eu saí acima de 4 metros de altura, 4 metros mais uns 2 metros eu saí, né? Obviamente, saí 6 metros mais ou menos, 7 metros de altura. E o barulho continuava. Era um ruar que não era brincadeira, né? E eu fiquei pensando o que poderia ser aquilo, né? Depois eu notei que esse barulho, ele era um barulho que não era normal, não era de carro, não era do vento, não era de nada das coisas conhecidas, né? Ele parecia mesmo ser um barulho do mundo astral, né? Bom, eu me contentei com essa explicação para mim, né? E o barulho estava aumentando. Ele foi aumentando tanto, né, que mesmo eu subindo os 300 metros, ele continuava muito alto. Eu falei, caramba, esse negócio deve ser alguma coisa espiritual, que eu não sei o que é, né? E que eu vou ter que investigar para descobrir a origem disso aí. Porque não é comum, né, a gente sair em corpo astral e acontecer uma coisa desse tipo, que é muito diferente daquilo que acontece normalmente, né? Mas aí eu fiquei lá em cima, né, a 300 metros de altura mais ou menos, fiquei observando tudo que tinha à minha volta, né? Eu não consegui localizar nenhum tipo de coisa que pudesse emitir esse som, né? E bom, só para a gente entender melhor, eu me distanciei daquele lugar que eu estava, eu fui em direção ao rio Amazonas, né? Quando eu fui em direção ao rio Amazonas, o barulho estava da mesma altura e me parece que ele tinha aumentado um pouco, sabe? Eu falei, caramba, como é que pode acontecer uma coisa dessas, né? Eu não sabia o que era e não tinha nem para quem perguntar, né? Estou ouvindo um barulho muito alto, né? Parece um som de ruar mesmo, né? Mas eu não consigo definir o que é. Aí
falei, eu vou voltar para o meu corpo, né? Voltei do Rio Amazonas, onde eu estava, voltei para o local onde eu costumo sair, né? Que fica exatamente em cima da minha casa, em cima da minha cama, e voltei para o corpo. Voltei para o corpo, fiz as anotações com relação a isso, com o cuidado de relatar esse ruído também, que ele foi meio assustador para mim. Mas eu não parei por aí. Eu falei, quer saber, eu vou sair de novo e ver se isso acontece. Voltei a sair, né? Saí, fui direto para 6 metros de altura, não tinha ruído nenhum. E aí eu fui a 300 metros de altura, mais ou menos 300 metros de altura, não havia ruído nenhum. Eu falei, caramba, o que poderia ter causado, né, esse ruído que me incomodou, né, porque eu falei, não dá para você sair em projeção astral e ouvir coisas que não são normais, né? Mas daí quando eu cheguei a 300 metros de altura, falei, eu vou voltar e eu vou pensar um pouco sobre isso, né? Porque na primeira vez eu ouvi aquele barulho incrível, né? Um roar incrível. Depois eu não ouvi mais nada. Então eu queria descobrir de onde estava vindo esse ruído. Eu voltei para o corpo, né? Fiz as minhas anotações e encerrei por aí, né? Com a ideia de que eu tentaria descobrir, através da lógica do pensamento e tudo mais, o que poderia ser, né? Então, foi isso.